A missão de educar já estava sendo desempenhada com as teleaulas e as aulas integradas. Mas com o passar do tempo, a então TV Educativa sentiu a necessidade de prestar um outro grande serviço aos cearenses, o direito à informação. Nascia então o jornalismo da TVC. Boa noite a você que acompanha a nossa programação. Está começando agora o Jornal da TVC. Quando vemos hoje toda essa velocidade da informação e as facilidades que surgiram com a tecnologia, nem imaginamos que fazer televisão e principalmente jornalismo há algumas décadas era bem diferente. Quem confirma isso pra gente é Fátima Bandeira. Ela foi uma das primeiras a integrar a equipe de jornalistas da emissora e lembra como eram os desafios naquele momento. Nós trabalhávamos com câmeras de filmagem, de filme, né? Era uma câmera, a primeira câmera que a gente trabalhava era uma câmera chamada Reflex. O Alcion Lemos, que era o nosso chefe do setor de cinegrafia, ele dizia que quando botava a Reflex no ombro, ela pesava 17 quilos, porque era isso que ela pesava, né? Com 10 minutos ela estava pesando 40 quilos, né? E era filme, então assim, era como se fosse ao vivo permanentemente, porque você não podia errar. Foi lançado no último dia 10 no Náutico Atlético Cearense o livro Futebol Política, escrito pelo jornalista Egídio Serpa. O livro foi apresentado pelo chefe da sucursal do Estado de São Paulo em Brasília, jornalista Carlos Chagas. E mesmo toda essa dificuldade não foi páreo para que Fátima e equipe conseguissem fazer uma das mais importantes coberturas jornalísticas da história da emissora. Em primeira mão, ela noticiou para o Ceará e para o Brasil a tragédia do Boeing 727 da VASP, que se chocou contra a Serra da Aratanha, em Pacatuba, matando 137 passageiros, um dos maiores acidentes da história da aviação nacional. O ano era 1982. Após quase uma hora de caminhada, ainda não estamos nem na metade do caminho. E o caminho, por ser muito difícil, é uma das coisas que está atrapalhando a equipe de salvamento. A dificuldade que nós temos para trabalhar é muito grande. O cinegrafista exausto, as imagens sempre tremendo. Não é possível que se gaste menos de 1h30 para chegar ao local do terrível desastre. E o que encontramos pelo caminho são as opiniões das pessoas que conseguiram chegar ao local, que voltam apavoradas com o que viram. Quando nós chegamos, ninguém tinha chegado, a polícia, os bombeiros e a polícia tinham subido para ver a situação e a primeira equipe de reconhecimento vinha descendo. Nós encontramos no meio da serra, nós encontramos com essa equipe que vinha. Naquela época não existia celular, nada disso, tá, gente? Nós estamos falando de uma época que a comunicação era muito mais difícil, né? O tenente Justino vai falar sobre como está a situação lá em cima. O que o senhor viu lá em cima? Bom, a situação é das piores, realmente não há chance de sobrevivência. Do ponto de vista pessoal, eu digo e eu sempre digo, é a matéria que eu não gostaria de ter feito. Porque é uma matéria muito dolorosa, eu não gosto que as pessoas lembrem de mim por causa desta matéria, porque eu também fiquei muito impactada, eu fiquei muito em choque com o que eu vi lá em cima. A informação também chegou aos cearenses em diversos outros formatos, com o jornalismo cultural e também com os debates promovidos pela emissora sobre os mais diversos temas. Mônica Silveira também foi uma dessas pioneiras. Ela relembra que entre as grandes coberturas tem uma em que merece uma recordação especial. Fiz também entrevistas incríveis com nomes como Albert Sabin, o cientista, Jorge Amado e Patativa da Assaré, que foi muito especial porque foi no dia do aniversário dele e na cidade dele, em Assaré. Eu pude constatar toda a genialidade daquele poeta que sabia tudo de cor, tinha uma memória incrível e também improvisava. Improvisou até versos sobre mim, que foi uma honra. Para fazer propaganda, vou perguntar a você. Me diga por onde anda a loura da TVT, que chegou na minha casa, onde a alegria palpita. Eu fiquei me ardendo em brasa, quanto mais loura, mais bonita. Também foi nesse momento que outro time entrou em campo na tela da TVC. O futebol também marcou um golaço na nossa programação, contando tudo o que acontece dentro e fora das quatro linhas, e sempre privilegiando o esporte local. Quando eu me formei em Educação Física e houve o convite para integrar a equipe esportiva, para mim foi um espetáculo.
foi aquela vontade, foi um sonho integrar a equipe esportiva, uma das melhores equipes esportivas do Norte e Nordeste do Brasil, onde você tinha Sebastião Belmino, onde você tinha Milton Melo, onde você tinha Wilton Bezerra. Nós tínhamos um programa esportivo aqui, comandado pelo Belmino, Sebastião Belmino, A Boca do Túnel, ou Na Boca do Túnel. Esse programa começava às 22 horas e varava a madrugada. Era uma enorme audiência, uma mesa de bons debatedores e aquele estilo inconfundível de Belmino. Esse programa marcou época na televisão do estado do Ceará. Foi muito espaço, ainda hoje, né, dedicado ao futebol e também a outros esportes. Tradição essa que se mantém forte e vem sendo cada vez mais fortalecida. Rumo ao futuro e também é um presente que já é nosso aqui, que é transmitir o Campeonato Cearense, a Série A, a Série B, Fares Lopes, feminino e o Sub-20. A TVC está trazendo de volta a sua essência, as suas raízes, que é ser a casa do futebol cearense. Isso na TV aberta para mais de 150 municípios e também no YouTube para todo mundo. Todo mundo está podendo ver agora a força que é a TV Ceará. Durante esse meio século, a TVC vem acompanhando, observando e debatendo as transformações da sociedade, a evolução nos modos de fazer e de repassar informações, mas com um jornalismo sempre engajado com um principal propósito: a prestação de serviços à população. Como nós somos uma TV pública, a gente tem sempre que ter esse olhar do público, o que é que o público precisa, o que é que o público necessita. E as redes sociais já trazem essa informação online para eles. Assim, em que a gente pode avançar além do que ele já viu durante o dia. Por mais que ela tenha sido uma TV educativa, ela sempre valorizou o jornalismo e um ponto muito importante, aqui nós formamos muitos jornalistas. Eu sou um exemplo, eu fui estagiária aqui, então tive essa experiência de formação jornalística nessa emissora e depois ganhei o mundo em outras emissoras, em outros meios de comunicação e retornando agora. Mas também por aqui passaram grandes nomes do jornalismo. Então a TVC é escola para jornalistas e é um espaço para um jornalismo de credibilidade, um jornalismo que faz grandes coberturas e proporciona para o público estar bem informado sempre. Hoje nós encerramos o nosso garimpo aqui pela prateleira do jornalismo da TVC. Amanhã nós vamos mostrar para você como o entretenimento marcou a história aqui da emissora e também do nosso Ceará. E como dizem em todos os jornais, uma boa noite para você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.